Olá, turma. Bem-vindos à aula de número 113 com o professor Márcio. Hoje vamos tratar um pouquinho sobre volume do tronco da pirâmide, mas antes de eu falar sobre o que vamos trabalhar hoje, vamos fazer alguns lembretes, né? Todas as aulas, deve pensar, professor, de novo você vai falar isso para mim? De novo, cara, de novo. Aliás, ó, larga o que você está jogando ali agora, que você está prestando atenção, tem que prestar atenção em mim, não aí no teu joguinho, deixa o teu FIFA ou o teu LOL de lado. Presta atenção então. Você tem acompanhado o Meet que os professores convocam? O professor te chama, você tem ido? Cara, porque não tem nada pior do que numa sala para trabalhar com os alunos e não ter nenhum aluno. Você tem que estar lá, participa. O professor vai ter sempre uma informação muito importante para você. As atividades, você tem respondido todas? A chamada, você tem feito as questões, enviado? Importante, cara. Isso, tua presença garante para você a frequência desse ano letivo. Imagina, terceiro ano, chegar no fim do ano e falar que faltou e vai perder o ano? Loucura isso, né? E você que pegou a atividade na escola impressa, está respondendo, está devolvendo no dia correto? Não esqueça disso, é muito importante o seu acompanhamento, além do nosso aqui. Vamos em frente então. Vamos relembrar um pouquinho. Então, como eu havia dito para vocês, o que a gente vai trabalhar no dia de hoje é o volume do tronco da pirâmide. Vamos relembrar primeiro um pouquinho da área, só para ter alguns conceitos. Você tem numa área uma base maior, você tem uma base menor, você tem a altura da pirâmide que liga o vértice até a base maior, você tem a pequena altura da pirâmide que foi cortada no tronco, que fez uma pirâmide menor, e você tem elementos como a apótema do tronco, que é essa linha lateral da face, e você sabe que as faces são todas trapézios. Muito bem, então, ainda relembrando, olha o tronco aqui, né? Quando foi cortada, dois planos paralelos. Como é calculada a área? Ela é determinada pela soma das áreas, né, da base maior, área da base menor e todas as áreas laterais. É assim que você calcula a área do tronco da pirâmide. Área de base maior, área de base menor e as áreas das laterais. Perfeito? Vamos ao volume então. Como é calculado o volume? O volume do tronco de pirâmide é obtido fazendo a diferença entre o volume da pirâmide original e o volume da pequena pirâmide formada após a intersecção do plano. Ou seja, o volume dessa pirâmide maior, você faz menos o volume da pirâmide maior. Dessa forma, a gente obtém uma fórmula específica do volume do tronco da pirâmide, que é esta fórmula aqui. Eu não vou fazer a dedução da fórmula com vocês, está na hora de vocês aplicarem a fórmula. Lembrar só, olha, como é que eu calculo o volume de pirâmide? Ah, é 1/3 da base vezes a altura. Isso seria o cálculo do volume da pirâmide. Então, essa composição da pirâmide maior com a pirâmide menor vai nos resultar dessa mesma forma aqui. A altura do tronco dividido por 3, ou seja, a altura dividido por 3, multiplicando por a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Isso é a fórmula do volume do tronco da pirâmide. Existe outro jeito, professor? Existem algumas formas, mas se você conseguir lembrar que a forma de calcular o volume da pirâmide é a altura sobre 3, desculpe, 1/3 da área da base vezes a altura, se você conseguir fazer essa conciliação com o restante, você pode até deduzir essa fórmula a partir das informações. Exemplo, calcule o volume do tronco da pirâmide. Olha, está dado aqui um tronco onde ele tem 10 centímetros aqui o lado da base, ou uma das arestas, 6 centímetros é a altura do tronco e 4 centímetros é aqui a aresta da base menor. Então, essas são as informações. Observe que as bases desse tronco de pirâmide são quadradas e sua altura é de 6 centímetros. Para calcular o volume de um tronco de uma pirâmide qualquer, precisamos da área das bases e da medida da altura. Então, a área da base maior, que era 10, é 100 centímetros quadrados. Da base menor, que era 4, 16 centímetros quadrados. E da altura aqui do tronco, 6 centímetros. Aqui está usando K como altura, poderia ter usado H como altura. Como o H normalmente usa para a altura total da pirâmide, aqui está usando o K só para dizer que é do tronco. Substituindo esses valores na fórmula, vamos ter K, né? A fórmula aqui é o K, que é a altura do tronco sobre 3,
área de base maior, mais área de base maior vezes base menor, mais área de base menor. Então aqui, 6 sobre 3 vezes 100 mais raiz de 100 vezes 16 mais 16. Então nós vamos ter aqui, né, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 156, que dá 312. Por que 156? Porque a raiz de 1.600 é 40, somado a 116 dá 156, vezes 2, 312. Então é assim que a gente está calculando o volume do tronco da pirâmide. Vamos ao primeiro exercício então? Enem, gente. A base maior de um tronco de pirâmide é uma das faces de um cubo de 125 centímetros cúbicos de volume. Sabendo que a base menor desse tronco é um quadrado de 2 centímetros de lado e sua altura é de 9 centímetros, qual é o seu volume? Alternativa A, 25 centímetros cúbicos, B, 98 centímetros cúbicos, C, 107 centímetros cúbicos, D, 117 centímetros cúbicos ou E, 240 centímetros cúbicos. Eu fico aqui aguardando vocês, já volto para corrigir.
Conseguiram resolver? Antes de falar da alternativa correta, eu li 240 aqui embaixo, gente, é 245, tá? É o que está escrito mesmo. A alternativa correta é a de 117 centímetros cúbicos. Vamos ver a resolução? Vamos ver como o professor chegou nisso? Bom, como a base do maior tronco é uma das faces de um cubo, sabemos que sua base é um quadrado, né? É a primeira dica, né? Se ela é cúbica, então a base é um quadrado. Como foi dado o volume desse cubo, 125 centímetros cúbicos, assim cada aresta do cubo mede 5. Como assim, professor? Lembra o cubo? O cubo não é... Pensa lá, lembra como é que calcula o volume? Você pega um lado, né? Lado ao cubo. Então, que número é o cubo da 125? 5. Ou qual é a raiz de 125? Raiz cúbica de 125? 5. Dessa forma, a base maior do tronco é um quadrado 5 centímetros de lado. Logo, teremos a área da base maior. 5 vezes 5, 25. A área da base menor é 2, foi dado, né? Essa área da base menor foi dada, 2 ao quadrado é 4. Então, já tenho a área da base maior, a área da base menor e tenho a altura menor. Gente, na verdade, eu tenho todas as informações que precisa. Vou calcular o volume agora. A altura do tronco é 9, base maior, né? A base maior é 25, porque o lado dá 5. A base menor, 4. 25 mais raiz de 100, né? Que está aqui, ó. Raiz de 100 é 10, somado a 25 mais 4, que é 29. 3 vezes 39, que é a somatória, 117 centímetros cúbicos, por isso que a alternativa era 117. Beleza, tranquilo? Acho que isso é bem tranquilão. Enem, gente. Professor, tem exercício assim, né? Tem. Foco, eu tenho certeza que você vai se dar super bem. Vamos ao segundo exercício, então? Um tronco da pirâmide possui como bases 2 quadrados de lados medindo 16 e 24 centímetros, respectivamente. Sabendo que a altura do tronco é equivalente a 42 centímetros, qual o seu volume? A. 17.024 centímetros cúbicos. B. 9.835 centímetros cúbicos. C. 7.020 centímetros cúbicos. D. 997 centímetros cúbicos. Ou E. 172 centímetros cúbicos. Fico com vocês, daqui a pouquinho a gente está aí corrigindo esse outro exercício.
Olá, turma. Conseguiram ver a alternativa correta? Vamos lá? Vamos em frente, então? Então, vamos ver primeiro qual a alternativa correta e depois vamos para a resolução. A alternativa correta é a alternativa A, 17.024 centímetros cúbicos. Agora, vamos ver como é que o professor chegou naquela solução. Vamos lá. Precisamos, o que a gente tem que lembrar? Que elementos eu preciso para calcular o volume? Eu preciso da área da base maior, eu preciso da área da base menor, eu preciso da altura do tronco para poder aplicar ali a fórmula do volume. Antes de ir à frente, vou voltar um pouquinho aqui só para a gente rever essa história de base menor, base maior, tronco, lembrar. Então, quando a gente fala, gente, área da base maior, área da base menor, o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente tem que ter essa informação aqui, ó, a área desse cara aqui, que nesse caso é um quadrado. Poderia ser outro. Poderia ser a área de um hexágono. Né? Área da base maior, opa, aqui embaixo, área da base menor. Eu preciso dessas duas. E o que eu preciso a mais para poder estar aplicando a fórmula? Eu preciso ter essa altura, que é determinada entre os dois planos, plano da base menor, plano da base maior. Então eu tenho que lembrar disso. Cuidado! Quando eu falar de altura desse trapézio, ele nunca é a altura do tronco. A altura do trapézio é chamado de apótema. Tá? A aresta, que é essa divisão lateral, base menor, base maior, a altura e aqui do lado o que viria é o apótema. Vamos para a correção lá então, para poder até aplicar isso que a gente falou agora. Área do quadrado maior. Quando eu estou falando do quadrado é porque a base dela é quadrada. Né? Maior significa base maior. 24 vezes 24. Por que, professor, 24? Porque foi dado, ó, 24 maior, 16 o menor. Maior, 24 vezes 24, 576 centímetros quadrados. E do quadrado menor, que é a base menor, 16 vezes 16, que é 256. Ótimo. Que informação falta? Aqui eu tenho o Bzão e o Bzinho, maior e menor. Professor, falta a altura. Olha lá no problema, ele te deu, qual é a altura? 42 centímetros. Ele te deu isso. Professor, então eu tenho todas as informações? Tem. Vamos aplicar agora então a fórmula do volume do tronco. Volume é a altura do tronco dividido por 3, aqui, vezes a área da base maior, mais a raiz quadrada do produto da base maior com a base menor, mais a área da base menor. 832 é a soma desses dois aqui, 576 mais 256. O produto desses dois dá 147.456. Raiz desse número, 384. Que somado aos 832 dá 1.216, multiplicado por 14. Por que 14? 42 dividido por 3. A altura do tronco dividido por 3. Isso nos resulta nos 17.024 centímetros cúbicos. Quem é o 17.024 mesmo? É a nossa alternativa A. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu no dia de hoje? A gente falou um pouquinho do tronco, só que a gente falou no volume. Só que para a gente poder falar de volume, nós viemos aí de 3 aulas anteriores falando só da área do tronco. Por que a gente falou muito da área do tronco para depois falar do volume? Porque você precisa de conceitos básicos de área para atingir ou para poder chegar no volume, seja de qualquer prisma. Né? Aqui a gente está falando do tronco, mas se fosse um outro prisma, qualquer, você também precisaria das informações que a gente está aqui partilhando com vocês. Então, hoje falamos de volume. O que eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre o tronco de pirâmide. Alguns dos elementos do tronco, às vezes você confunde principalmente pela apresentação do desenho que é colocado lá no Enem. Eles não fazem como pegadinha, mas eles normalmente colocam a pirâmide não na sua estrutura mais clara. Eles vão colocar a pirâmide, como nós vimos na aula passada, ela deitada, sendo, por exemplo, o reflexo de uma lanterna, de um farol, onde ela abre fachos e forma um reflexo na parede. Então você tem que principalmente, ter essa noção do sólido geométrico. Não somente dele parado, sustentado em pé. Não é isso que vai fazer com que você chegue à conclusão. Você precisa ter essa visão espacial do desenho, tá? E isso você vai conseguir praticando, fazendo os exercícios, retomando lá fundamentos do 6º e do 7º ano e trazendo tudo isso junto para poder responder e interpretar o exercício do Enem. Muito bem.
A gente vai ficando agora por aqui com vocês. Espero vocês no próximo encontro. Próximo encontro vai continuar um pouquinho sobre volume e até lá a gente se fala um pouquinho mais. E se precisarem de suporte, não esqueçam de acessar o seu professor, que ele vai poder te atuar sempre próximo de você, até mais próximo do que eu que estou nessa aula. Respondam sempre as chamadas e não deixem de participar dos Meets com o seu professor. Até lá, vamos ficando por aqui. Até mais.